Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Voltados os olhos para a bendita esperança. Introdução da lição. O arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pela humanidade, sendo também o próximo evento profético a acontecer na história da Igreja, que marcará a segunda vinda de Cristo a este planeta. Nesta lição de número 13, veremos como se dará o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Item número 1 da lição, definição de parúzia. Parúzia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença ou vinda, que em nosso contexto significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra, profetizado por ele mesmo, pelos anjos e também pelos apóstolos e profetas. Item número 2 da lição, a anunciação da segunda vinda de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, nunca fez qualquer menção ao episódio de seu nascimento, nem tampouco falou do seu período de infância e adolescência, nem da sua vida particular em si, mas mencionava sempre sobre sua missão de salvação e inúmeras vezes sobre a sua segunda vinda a este mundo chamado planeta Terra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Dois anjos do Senhor, por ocasião da ascensão de Jesus ao céu, em seu corpo ressurreto e glorificado, mencionaram que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. O escritor da Epístola aos Hebreus afirma sobre a primeira vinda de Jesus e também sobre a sua missão e, na sequência, sobre a segunda vinda de Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 9,
versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Portanto, aí três anúncios que foram catalogados para identificar que realmente Jesus virá pela segunda vez a este planeta Terra. Item número 3 da lição: os dois atos da segunda vinda de Cristo. A volta de Jesus ao planeta Terra se dará em dois atos, onde no primeiro, Cristo resgata a igreja da terra para o céu, evento chamado arrebatamento. E no segundo ato, Jesus volta com a igreja para julgar as nações. Então, nesta sequência cronológica dos eventos escatológicos, nós temos a volta de Jesus em seu primeiro ato para arrebatar a igreja, retirar a igreja da terra para o céu. Em seguida, na terra, nós temos a grande tribulação, um evento escatológico que terá duração de 7 anos. Teremos no céu o tribunal de Cristo, onde Jesus vai entregar os galardões aos seus filhos. Não será aí um tribunal para condenação, mas para a entrega dos galardões. Depois as bodas do Cordeiro, que será exatamente ao encontro do noivo com a noiva, o noivo Jesus Cristo, a noiva a igreja. E após a grande tribulação, Jesus volta em seu segundo ato à terra com a igreja para julgar as nações. Vamos agora definir o que é arrebatamento do ponto de vista escatológico. E, no caso, este é o primeiro ato da volta de Jesus, oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego harpazo, cujo significado é retirar algo com rapidez e de forma inesperada. Definimos o arrebatamento como sendo a retirada brusca da igreja do Senhor Jesus da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, o céu celeste, aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas, onde os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado, e num piscar de olhos, juntos, subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor, a nova Jerusalém, onde estão as mansões celestiais, para vivermos então na eternidade com Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa a mencionar esse evento na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 53, e complementa com mais detalhes na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 12 ao 18. Então, vamos ler inicialmente o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 50 a 53, que diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, aqui o apóstolo Paulo se refere
a transformação dos nossos corpos, de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis. Na sequência, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos 13 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Portanto, aí está a descrição detalhada do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão em um corpo glorificado, incorruptível, primeiramente. Depois nós, que estivermos vivos, é neste período, vivos fisicamente e espiritualmente, teremos os nossos corpos transformados também para corpos incorruptíveis. Nos juntaremos aos que ressuscitaram e ascenderemos aos céus. E num piscar de olhos, os portais celestiais abrirão. O Senhor Jesus aparecerá e levará sua igreja para a Nova Jerusalém, para as mansões celestiais que o Senhor Jesus tem preparado para nós. O tempo do arrebatamento não sabemos. O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação, em dia e hora que não sabemos. Só Deus sabe. Porém, devemos vigiar e orar enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, do versículos 36 até o 44, diz assim a palavra do Senhor. Versículos 36 ao 44. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem um anjo dos céus, nem um filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Apesar de não sabermos nem o tempo
e nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus mencionou todos os sinais para a proximidade da sua volta. Logo, devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo então o cuidado de realizar uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 13, versículos 33, diz assim: Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Portanto, não sabemos quando será o tempo. Mas o Senhor Jesus deixou um texto falado por ele mesmo, dizendo que haveriam sinais que indicariam que o arrebatamento estaria muito próximo. E agora a gente passa para o item 4, os sinais do primeiro ato para a volta de Cristo. Vamos então ver que sinais são esses. Os sinais que indicam a proximidade do primeiro ato da segunda vinda de Cristo foi anunciado por Jesus no Monte das Oliveiras. São sinais de ordem espiritual, sinais de ordem moral, sinais na natureza criada e sinais na política e na ciência humana. Nós vamos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, versículos 3 ao 14, exatamente Jesus falando sobre esses sinais que vão indicar que está muito próximo a sua volta a este planeta. Mateus, capítulo 24, versículos 3 ao 14, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, aqui Jesus mencionou todos os sinais que indicam que a sua volta a este planeta Terra está bem próximo. E nós separamos, para efeito didático, estes sinais em sinais espirituais, sinais morais, sinais na natureza criada e sinais na política e na ciência humana, aos quais passamos a estudar agora. Iniciando pelos sinais de ordem espiritual, podemos observar que Jesus Cristo falou sobre os falsos cristos. Muitos homens se manifestarão dizendo ser o próprio Cristo,
Porém, eles não passam de embusteiros querendo ludibriar as pessoas. Jesus falou isso em Mateus 24, 5. Perseguição aos cristãos. Os cristãos em todo o mundo sofrerão uma ferrenha perseguição, até o ponto de serem assassinados. Mateus, capítulo 24, versículo 9, Jesus fala. Desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta de perseguições no mundo. De cada 10 perseguidos, 7 são cristãos na área religiosa. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa de sua fé. Desse total, 45 milhões somente no século XX. E nos últimos 10 anos, 160 mil cristãos foram, então, perseguidos e mortos por causa da intolerância religiosa. Outro sinal, ainda de ordem espiritual, são os falsos profetas. Muitos homens investidos na condição de líderes da igreja deturparão o ensino do Evangelho de Cristo com falsos ensinamentos ou assuntos que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo, colocando então fogo estranho no altar do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 11. A pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo também será um sinal. Pela ação evangelística da Igreja de Cristo e aliada aos avanços tecnológicos de comunicação de massa, rádio, TV, internet, etc., o Evangelho de Cristo chegará aos ouvidos de todos os habitantes da terra. E então, Jesus voltará. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Haverá também apostasia. O mundo estabelecerá uma plataforma de governo mundial para a vinda do anticristo, favorecendo uma grande apostasia, isto é, uma grande renegação e abandono da fé por parte dos homens para abraçar esta doutrina diabólica do anticristo. Isto está registrado pelas próprias palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, versículo 8, que diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Teremos também o ensino das doutrinas de demônios. As doutrinas demoníacas serão cada vez mais propagadas, ensinadas no seio da humanidade. O apóstolo Paulo fala exatamente isso a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Portanto, aí, estes são os sinais espirituais para a volta de Cristo. Os falsos cristos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia e doutrina de demônios. Passemos agora
aos sinais de ordem moral. E o primeiro é a degradação total das relações sociais. Jesus falou isso em Mateus 24, versículo 10. A sociedade humana estará numa condição total de depravação das relações sociais, sem respeito mútuo, traições, ódios e escândalos horripilantes. Haverá também uma multiplicação das iniquidades. Nos últimos dias, a sociedade humana estará numa condição total de depravação moral, de fazer inveja à sociedade de Sodoma e de Gomorra. Jesus falou isso em Mateus 24, 12. Haverá também a falta de amor, por conta da deterioração das relações sociais e morais entre os homens. O amor, ele vai perder totalmente espaço. Então, os homens não serão mais sensíveis às necessidades do próximo. Jesus falou isso também em Mateus 24, versículo 12. Estes são sinais morais que indicam a volta de Cristo. Degradação das relações sociais, multiplicação das iniquidades e falta de amor. Sinais na natureza criada. Quanto a estes sinais, Jesus indicou que no mundo haverá fomes. Mateus 24, 7. O homem tem degradado a terra, destruindo aos poucos, provocando um desequilíbrio ecológico que influenciará na força da terra para produzir alimentos, e a partir deste contexto virá a intensificação da fome. Haverá também pestes e epidemias, ou seja, a população mundial vem sendo mal alimentada e sem as políticas de governo no trato da saúde do povo, ensejará o aumento de epidemias e pestes. Jesus falou isso em Mateus 24, 7. Haverá também terremotos. Os terremotos, maremotos e erupções vulcânicas no planeta Terra são cada vez mais frequentes e de maior magnitude. Jesus falou isto dos terremotos em Mateus 24, 7. Mas também falou que haverá sinais no céu e coisas espantosas. Não podemos assegurar quais são estes sinais do céu, ou as coisas espantosas. Porém, a Bíblia Sagrada menciona que para a volta de Jesus se ouvirá a voz do arcanjo no céu e ressoada a trombeta angelical atravessando o céu, anunciando então a volta de Jesus. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, os sinais na natureza criada será fome no mundo, pestes e epidemias, terremotos, sinais nos céus e coisas espantosas. Já os sinais na ciência e na política humana ficará por conta de guerras e revoluções. Os líderes de governo têm resolvido seus conflitos cada vez se utilizando da força militar, através de sangrentas guerras que ceifam as vidas de inocentes, sem se importar com qualquer consequência destrutiva da humanidade. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, versículo 6. Conflitos entre nações será outro sinal. Jesus falou isso em Mateus 24, versículo 7. Nós temos a Organização das Nações Unidas, que congrega aí mais de 200 países, e esta organização não consegue, por meios diplomáticos, eliminar os conflitos, tanto de ordem política como econômica,
como religiosa das nações. É cada vez mais notória as diferenças políticas, econômicas, sociais, religiosas entre as nações geradoras de conflitos. E como terceiro sinal, na política e na ciência humana, nós temos o desenvolvimento da ciência. E nós podemos contemplar que a ciência vem ao longo dos anos e cada vez mais em períodos menores de tempo vem se desenvolvendo de uma forma avassaladora, com modernas tecnologias inimagináveis de seres concebidas e utilizadas. Nós experimentamos, especialmente da metade do século XX para cá, de 1950, do século XX para cá, até a presente data, que a tecnologia vem avançando a passos largos, numa rapidez que nós, muitas vezes, nem percebemos as mudanças que foram realizadas. Daniel 12, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo de número 4, fala exatamente sobre isso. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadriarão, e o saber, ou seja, a ciência, se multiplicará. Logo, estão cada vez mais notórios e intensificados a manifestação destes sinais que mencionamos nos registros bíblicos. E é nesse sentido que estes sinais nos indicam, ou nos indica, que a segunda vinda do Senhor Jesus está muito próxima de nossos dias. Mas alguém pode perguntar: será que essa não é uma história lúdica, uma história bonita? Mas quero dizer que na Bíblia, conforme registros na própria palavra do Senhor, dois grandes profetas, Elias e Enoque, por viver uma vida de fé e de comunhão com Deus, passaram pela inefável experiência do arrebatamento. Foram arrebatados, como nós seremos um dia. Isto é, eles foram capturados vivos para viver no céu com Cristo, configurando então a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo não é utópico. E é absolutamente certo que este evento vai ocorrer. No livro de Gênesis, ou seja, o livro dos começos, capítulo de número 5, versículos 21 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Na carta aos Hebreus, há exatamente a confirmação desse arrebatamento, que a Bíblia também chama de traslado. E na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. No segundo livro dos Reis, ou de Reis, capítulo de número 2,
versículos 9 ao 14, nós vamos exatamente contemplar quando Elias é elevado ao céu, é arrebatado. Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículos 9 ao 14. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça. E antes que seja tomado de ti, disse a Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se separou, um do outro. E Elias subiu ao céu, no redemoinho, o que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Então Eliseu passou. Aí nós temos, então, as provas de Elias e Enoque. Mas tivemos um outro fato. O apóstolo Paulo, ele narrou uma experiência pessoal. Ele nos indica o processo do arrebatamento. E onde ele não sabe, no caso, o apóstolo Paulo aqui, se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso. E ouviu palavras lá, ouviu palavras inefáveis, ou seja, que não podem ser descritas. E que, para ele, não era lícito falar aos homens. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6, tem exatamente essa narração de Paulo, quando ele diz: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito os homens referirem. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Portanto, aí, 3 narrativas de arrebatamento, que vai ocorrer conosco, a Igreja do Senhor. Vamos então agora para o item 6 da missão. E neste item 6 vai nos fazer uma indagação. Será que estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Nós precisamos. Então, crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja e que nós devemos estar preparados para este glorioso evento predito pelo Senhor Jesus, também pelos anjos, como nós já vimos, e também pelos apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele fala especialmente de como devemos estar preparados para esta volta. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23,
que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe como será a nossa vida depois do arrebatamento? Nós viveremos em total adoração e comunhão com nosso Deus, em amor e justiça, enquanto aqui na terra ocorre a grande tribulação, tempo de sofrimento. No céu, nós estaremos no tribunal de Cristo, recebendo os galardões, os presentes, pelas boas obras que nós realizamos. Neste tribunal não seremos condenados, pois já estamos salvos, vivendo nas mansões celestiais diante de Cristo. E lá receberemos as nossas coroas, em que a Bíblia não menciona do que se trata. Após o tribunal de Cristo, iremos para a grande festa chamada Bodas do Cordeiro, onde estaremos assentados à mesa com o Senhor Jesus, onde em cada cadeira nós teremos os nossos nomes personalizados, escritos, e aí estaremos com o Senhor neste grande banquete. O segundo ato da segunda vinda de Cristo, como já mencionamos, consiste na volta de Cristo com sua igreja à terra para julgar as nações, destruir o império satânico, destronando Satanás, o anticristo e o falso profeta da governança do mundo, para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. Quando se encerra a grande tribulação, um período de 7 anos terrestres, então o Senhor Jesus, com a sua igreja, voltará num segundo ato a esta terra para destruir o império satânico, para destruir o anticristo, para destruir o falso profeta e começar a governar este planeta junto com a igreja por 1000 anos. Concluindo então a nossa aula de hoje, o arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo. Bilhões de pessoas vivas, salvas em Jesus no presente tempo, dos 4 cantos da terra, serão transformados para terem corpos imortais, um incontável número de pessoas mortas em Cristo, de todas as épocas e de todas as partes do mundo, ressuscitarão em corpos glorificados. E, simultaneamente, num piscar de olhos, serão elevados para um encontro muito especial nos ares, com o Senhor Jesus, para viver eternamente com Ele. Ora, vem, Senhor Jesus. Shalom, Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lado, se Deus permitir.